Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai fazer uma coisa que, não sei se você reparou, meu querido amigo, que é um pouco diferente. Porque a gente vai falar de um disco que não tem nenhuma música na nossa playlist. Não é verdade? É, porque eu fiz questão de falar desse disco, que é o disco 2 da Legião Urbana, porque há agora 2 semanas estreou Eduardo e Mônica, o filme, que é um filme que eu tô esperando há tanto tempo, gente. Há tanto tempo, que vocês não imaginam quanto tempo faz. Não, pense numa pessoa que tava ansiosa pra esse filme sair. Não tem pessoa mais ansiosa que o Geraldo, acho. Cara, eu acho que eu não tenho lembrança de um filme pro qual eu tenha ficado tão ansioso quanto Eduardo e Mônica. Não tenho essa lembrança na minha cabeça. Talvez tenha ficado em algum outro momento da minha vida quando eu era jovem. Mas não lembro. E esse filme foi anunciado para junho de 2020. Junho de 2020. Detalhe, junho é meu aniversário. Sim. Meu aniversário é dia 15. Então vocês podem até mandar uma mensagem aqui pra mim, tá, gente? Não precisa presente não, eu só aceito mensagens. Eu gosto, fico feliz. E o filme ia estrear na semana do Dia dos Namorados, que é 12. Sim. Então ele ia estrear muito perto do meu aniversário. E eu já tava contando naquele longínquo ano de 2020 com esse presentão. Ia ser um presentaço mesmo, cara. Sim, e como eles tinham anunciado a data no começo do ano, eu tava esperando desde fevereiro. Sei lá, acho que era isso. Tava montando acampamento já no cinema. E em março veio pandemia, né? É. E aí fiquei, velho, não é possível, cara. O filme tá pronto. Porque o projeto desse filme nasceu, se não me engano, em 2015. Alice Braga estava confirmado desde 2016. E o filme foi sendo adiado basicamente por conflitos de agenda dela e do Gabriel Leone. E aí, quando anunciaram mesmo, pá, junho de 2020. Março de 2020, pandemia. E foi, e não vinha nada. Eu pensei, será que vai sair no streaming? Aí eu vi uma entrevista com o René Sampaio, que é o diretor, e ele falou, não quero. Esse filme, ele é um presente para os fãs. O fã merece ver esse filme no cinema porque ele foi feito para passar no cinema. E, óbvio, eu entendo completamente o diretor, sabe? Tem filme que é feito para ver no cinema. Sim. E se ele pensou o filme dele dessa maneira, pô, respeito totalmente. É, a obra de arte do cara, né? Exato, mas a ansiedade não obedece, né, gente? problema seu, lide com isso, né? É, e aí eu fiquei, cara, e a pandemia não acabava, e aí os três, né, o René Sampaio, Alice Braga e Gabriel Leone, dando entrevistas e falando do filme, porque eles não podiam parar de falar do filme. Porque senão cai no esquecimento, né? E depois, de repente, sai o filme. Aí ninguém tá pensando mais nisso. Então eles tinham que alimentar essa chama, eles tinham que manter essa chama acesa. E aí anunciaram o filme pro dia 6 de janeiro de 2022. Chega no dia 6 de janeiro, cadê o filme? Adiaram mais 2 semanas. Adiaram pro dia 20. Cara, aqui tem 2 cinemas. O cinema perto da minha casa ia passar às 2h20 da tarde. E o cinema que é mais longe ia passar a 1h10. Eu não tive a menor dúvida. Eu fui no mais longe. Eu não ia aguentar esperar mais 1 hora. Não, velho. Não dá. Não tinha como. Eu fui, sessão tava vazia, tinha 5 pessoas. Eu e mais uma família com 4 pessoas. Eu tava torcendo. Por que eles vieram, cara? Eu tava torcendo muito pra não ter mais ninguém. Porque ia ser eu vivendo minha vida, assistir Eduardo e Mônica sozinho no cinema. E aí eles chegaram. Mas, cara, não fizeram barulho. Graças a Deus, né? Querer me matar ia ser uma pessoa fazendo barulho e mexendo no celular, fazendo tudo, enquanto eu tava lá querendo assistir Eduardo e Mônica. E eu vou dizer, cara, Eduardo e Mônica entrou na lista dos meus 10 filmes favoritos da vida, viu? Que legal. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, cara. Eu tô enrolando um pouquinho pra ir, mas eu vou agora na sexta-feira, que é depois de amanhã do dia dessa gravação aqui. Eu vou sozinho, se quiser gente comigo, vai, mas eu vou. Eu vi que tá pra próxima semana agora, já vai ter uma sessão só. É. Eu não tive a oportunidade de ver pela 4ª vez ainda, viu? Eu não assisti, o cara assistiu 3. Cara, eu fui 2 dias seguidos. Eu assisti na estreia
No dia seguinte eu fui de novo, até a gente tava planejando aí gravar os vídeos pro canal, alguns vídeos sozinho, porque agora a gente tá na correria dos filmes do Oscar, e eu pensei, vou assistir Eduardo e Mônica, vou chegar em casa e vou gravar. E eu não consegui, porque minha cara tava inchada pra caramba. O cara saiu parecendo que tinha sido esmurrado no É, cinema. eu chorei metade do filme, velho. E, tipo, na terceira vez que eu fui assistir, eu chorei menos. Mas eu tava chorando ainda. Normalmente, quando eu assisto o filme pela terceira vez, eu já tô um pouco mais anestesiado, não choro mais. Mas nesse não tem como. Eu tenho certeza que eu vou assistir pela quarta vez, eu vou chorar de novo. O único filme que me faz chorar todas as vezes que eu assisto, e eu já assisti esse filme mais ou menos, na minha vida, umas 30 vezes, é A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tenho muito isso com O Brilho Eterno do Homem Sem Lembranças. Cara, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança é um filme que eu amo. É o meu segundo filme favorito da vida, mas ele não me faz chorar. Ele me emociona, mas não me faz chorar. Entende? Talvez ele mais me faça refletir do que qualquer outra coisa. É um filme que eu assisto, já assisti várias vezes também, e sempre fico pensando nele, mas ele não me faz chorar. Sociedade dos Poetas Mortos, eu sabendo tudo o que acontece, tendo decorado metade das falas do filme, ainda acontece isso. Outro filme que eu choro pra caramba também é Yesterday. Mas eu choro sempre na mesma cena, é uma vez só. É sempre na mesma cena. É engraçado, porque eu sei que cena que você chora, e eu choro na cena que é depois dessa. Você me contou. Eu reassisti faz umas 2 semanas, Yesterday, de novo, cara. Eu assisti Yesterday só 3 vezes também. Assisti 2 no cinema na época e assisti uma quando estava disponível no Telecine. Agora tá na Netflix, né? Foi pela Netflix que eu assisti. Enfim, cara, mas toda essa conversa aqui, a questão é, Legião Urbana é a banda mais importante da minha vida. Até hoje, embora hoje eu não ouça tanto, eu nunca vou negar a importância de Legião pra minha vida. Foi a banda que me fez gostar de verdade de música, foi a banda que me fez dar a devida importância pras letras de música, foi a banda que me fez conhecer a minha segunda banda preferida, que são os Smiths. Então a minha história com Legião é uma história de amor pela música, sabe? Foi depois que o Renato Russo morreu que eu comecei a escrever. O maior elogio que eu recebi na minha vida foi quando eu tinha banda, né? Isso quando eu era jovem ainda. Eu tinha banda e eu escrevia as letras todas da banda. E aí uma vez alguém me falou assim que achou as minhas letras fantásticas, assim, e a única pessoa que ele tinha ouvido e que escrevia melhor do que eu era o Renato Russo. É mole, o cara... Esse é um baita do elogio, sabe? Não tem como falar. É um elogio que pensa, eu montei a banda pra receber esse elogio, entendeu? E, bom, eu comecei minha coleção de discos com Legião. Eu não comprei, isso eu tinha 13, 14 anos de idade, eu não comprei nenhum outro disco. Enquanto eu não comprei os 7 que a Legião tinha lançado até aquele momento. O meu primeiro CD foi o CD solo do Renato Russo. Eu tenho todos os livros que eu já encontrei sobre o Renato Russo, sobre a Legião. Você é pouco fã, né? Bom que você é pouco fã. Então, cara, não tem como. Eu acho até que a gente demorou demais pra fazer um programa sobre Legião, porque a gente sempre tem a desculpa de falar dos discos que em algum momento foram citados nos nossos vídeos de cinema. Quando eu coloquei música da Legião, foi do Música para Acampamentos, que é uma coletânea de lados Bs e ao vivo e músicas rádios, sei o quê, então não é pensado como disco, não faz o menor sentido fazer um programa sobre música para acampamentos. E aí agora, com o Eduardo e Mônica, acabei pensando, a gente tem que falar sobre o 2, que, gente, ó, eu não vou ficar contando aqui toda a história da Legião, porque se eu começar a falar sobre isso... A gente vai fazer um programa de 2 horas. No mínimo. Tranquilamente. Porque assim. aí é aquele negócio de conversa sobre banda que a gente tem aqui no dia a dia, né, cara? Uma informação leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e vai enganchando, e a gente nunca mais para de falar. Nunca mais para. Sabe? Eu acho que hoje eu não devo saber mais, mas em algum momento da minha vida eu soube a lista das músicas da Legião em ordem de todos os discos. Mano, isso é muito conhecimento. Sabe? Eu acho que hoje eu não lembro mais. Né? Não é esse ponto. Se você falar pra mim o nome de uma música da Legião, eu sei em que disco tá. Provavelmente eu sei em qual lado do disco ela tá. Mas eu não sei mais exatamente a ordem, assim.
até por não ouvir mais tanto e já ter ouvido tanta música assim, né, que pô, conhecimento vai meio que se misturando ali às vezes, né? Mas você tem um disco favorito da Legião? Então, eu ia falar isso porque, assim, a Legião foi a banda que me fez me interessar por rock, por música em português. Aham. E eu lembro que foi um primo meu que me mostrou. A primeira vez que eu ouvi Legião Urbana foi o acústico. Eu já tinha, sei lá, uns 8, 9 anos. Que ano você nasceu mesmo? Eu nasci em 93. Quando o Renato Russo morreu, você tinha 2 anos de idade. Você nem Uhum. tinha feito 3 ainda. Porque você faz aniversário no fim do ano, né? É. Ele morreu dia 11 de outubro. Então, pertinho do aniversário, que eu faço 24, né? Mas aí eu escutei o acústico, eu fiquei, cara, isso é muito bom. E eu lembro que eu fiquei muito vidrado em Índios. Uhum. Que é uma letra incrível, só que ela é muito difícil, então eu ficava tentando decorar ela Sim. pra cantar. E... Renato Russo falava, né, que era muito difícil. Até acho que no acústico ele erra algumas vezes pra tocar, depois que sai a gravação certinho. No acústico, ele tem uma hora que ele dá uma enrolada braba ali. Só você dá aquela apurada no ouvido, que você percebe que ele errou, mas continuou. Agora, eu acho que é no Como é que se diz Eu Te Amo, que é o clássico show do Metropolitan, da turnê do Descomendo Brasil, ele erra mesmo e tem que parar. Mas aí, depois disso, eu lembro que eu comprei uma coletânea da Legião, que é o mais do mesmo, e escutei aquela coletânea, cara, até gastar o CD. Cara, eu não tenho mais do mesmo, e aí você pode falar assim, mas porra, você não é colecionador? Você não falou que você tem tudo da Legião? Então deveria ter mais do mesmo, certo? Mesmo sendo uma coletânea que não tem nada de novo. Mas essa coletânea foi lançada para cumprir contrato com a gravadora, e eles tinham que cumprir porque o Renato Russo morreu, e o Renato Russo era contra coletâneas. Ele jamais lançaria isso em vida. Uhum. Só saiu porque ele morreu. Então não vou comprar. De jeito nenhum, nunca na minha vida. Respeito a ele, entendeu? Certo. Aí, o primeiro disco de estúdio que eu ouvi da Legião Urbana é o 2. Sério? Sério. E é o meu favorito. Aham. Tanto que na nossa extinta revista online, que era Los Três Cavaleiros, eu fiz uma vez um top 10 lá de disco da minha vida e o 2 tá lá. Não lembro desse evento. O 2 tá lá porque é um disco que eu amo da Legião, cara. Assim, tem essa importância histórica pra mim de ser o primeiro disco de estúdio e eu fui descobrindo coisas da Legião a partir disso. Certo. Porque eu me limitava muito à coletânea, do mais do mesmo, e ao acústico. Quando eu ouvi o 2 e eu vi Índios na versão de estúdio, eu falei, cara, isso aqui é muito doido, cara. E que é um disco de verdade, né? Uhum. Pensado pra ser um disco, né? Cara, olha, a primeira coisa que eu comprei da Legião foi o Descobrimento do Brasil, que tinha acabado de sair em 94, e eu comprei a fita cassete. E aí isso me levou a perceber como ele dava importância para as letras, porque era uma fita cassete com encarte, com todas as letras. Que da hora, cara. Depois eu comprei o Que País é Este, em fita também, e o primeiro disco que eu comprei da Legião foi As Quatro Estações, o primeiro vinil. Uhum. E por algum tempo As Quatro Estações foi o meu favorito. Agora, olhando em retrospecto e olhando a minha relação com a música, o meu disco favorito da Legião é o 5, depois vem As Quatro Estações e depois vem o 2. Dá pra fazer um ranking de todos aqui, mas não vou fazer. Porque quando você faz ranking, fatalmente você vai precisar falar qual que é o pior, né? E eu acho isso um pouco deselegante. Até porque eu acho que a Legião, assim, na minha opinião, não tem um disco ruim, tem o que você menos gosta. Cara, você pode pegar listas aí de vários fãs da Legião. Pega aí 10 fãs da Legião. Vão ser 10 listas diferentes. Sabe? Porque a relação acaba sendo muito pessoal. Sim. Mas o 2 é o disco que mais vendeu, né? O disco de 1986. E muita gente mesmo considera que o 2 seja o melhor disco da Legião. E vamos deixar claro uma coisa, melhor não é favorito. Né? O melhor, ele pode ser melhor por vários fatores, mas não precisa ser necessariamente aquele que mais te toca. Bom, só rapidamente aqui, porque eu preciso situar isso para falar,
o Renato Russo começa uma carreira como compositor em 78, quando ele era um menino lá em Brasília. Tanto que o disco Que País é Esse, que é um disco meio que de composições antigas, ele se chama Que País é Este, 1978-1987. Esse é o título do disco. E aí ele teve uma banda, que é o Aborto Elétrico, uma banda de punk rock. Punk rock feito por gente rica, mas ainda assim punk rock, né? Melhor um rico consciente do que um rico escroto, né? E aí depois, essa banda durou ali até 1980, se não me engano. E aí o Renato Russo saiu em carreira solo, por assim dizer. Ele se tornou trovador solitário, principalmente no ano de 1982. Ele compôs várias músicas e como ele estava tocando só ele, o violão, ele entrou numa vibe meio Bob Dylan, de contar o que ele chamava de canção com historinha. Que basicamente eram letras narrativas, né? E aí foi nessa que ele compôs, por exemplo, Eduardo e Mônica e Floresta de Caboclo. Sim. Floresta de Caboclo, a maior narrativa da história da música brasileira, né? Tirando as músicas que, sei lá, Chico Buarque fez pro teatro e depois entraram nos discos dele, né? Floresta de Caboclo é uma história fechada ali com começo, meio e fim. Ele fez também, por exemplo, Dado Viciado, que entrou só no disco póstumo, que é uma outra estação, que ele era para ter saído no 2, mas ele não gravou porque as pessoas podiam confundir com o Dado Villa-Lobos. Eu pensei nisso agora, falei, cara, imagina todo mundo, o cara tá xingando o Dado Villa-Lobos. E aí, você não conhece essa música? Não. O cara não tá xingando nada, né? Tá falando de um primo dele que era viciado em entorpecentes, substâncias ilícitas. E aí a Legião entra em estúdio em 84, cara, pra gravar o primeiro disco e, nossa, foi a confusão, foi um dos processos de gravação mais demorados da história da música brasileira nos anos 80, e o disco acaba saindo no dia 1º de janeiro de 1985. E aí sai o primeiro disco lá, o auto-intitulado Legião Urbana. E aí, depois, eles, já com um pouco mais de calma, entram em estúdio para gravar a Legião Urbana 2, que tem uma capa que eu acho linda. Esse estilo minimalista, com o 2 escrito em relevo, que no CD você perde tudo isso, né? E se você olhar no Spotify ali, você vai ver que é a capa normal. Mas quando você pega o vinil na mão, você entende a beleza da capa. E o encarte do disco tem uma foto de um casal, de costas, assim, e se remete imediatamente a Eduardo e Mônica, né? Não tem jeito, né? E eu acho legal, cara, que o disco começa com um barulho, como se estivesse sintonizando rádio, né? E tem o trechinho ali do Será, né, do primeiro disco, e começa com Daniel na Cova dos Leões. Que eu acho uma música incrível, cara. E é muito louco porque a primeira música do disco não tem refrão. Não tem refrão. E, além disso, é uma música gay. Porque a temática dessa música é gay, né? Ele falou isso. Só que é toda metafórica. Sabe? É a grande riqueza das letras da Legião. Porque, cara, vamos ser sinceros. Nenhum dos músicos da Legião é um baita músico. Não. Nenhum é virtuoso. Nenhum. Nenhum é grande instrumentista, sabe? E o Renato acabava sendo o melhor deles. E ele tocava pouco. Né? Agora, o que torna a Legião, ou melhor, são as letras. Sim. Sabe? E essa letra é absurda de genial. Eu lembro que eu demorei um tempo pra entender. Eu só fui entender quando um amigo meu fala sobre isso aqui. A gente não vai falar claramente aqui, porque senão o YouTube derruba o nosso vídeo, sabe? Sim. Não que ele derruba o vídeo, mas ele atrapalha a distribuição. Mas ele falou assim, a música é sobre isso aqui. Eu falei, caralho, agora fez todo sentido, velho. Porque eu gostava muito da letra, mas eu não entendia o que era o que a música tava falando. Precisou de alguém acender uma luz na minha cabeça, tá ligado? Nossa, cara, eu não demorei pra entender, porque como eu lia tudo que era sobre a Legião, então não teve um espaço muito grande entre eu ouvir a música, não entender direito e de repente ler um texto que tava explicando o que a Renato Russo tava falando. Ver uma entrevista com ele, alguma coisa assim, né?
Mas não é pra você entender tão obviamente mesmo, né? Completamente metafórica, inclusive porque o Renato Russo não tinha assumido sua bissexualidade ainda, né? Ele nunca tinha falado sobre isso publicamente. Isso só vai acontecer em 89, quando eles lançam As Quatro Estações, ou seja, 3 anos depois. E aí começa a perguntar pra ele sobre a letra da música Meninos e Meninas. Sim. E eu lembro, cara, que quando saiu Meninos e Meninas... Quando saiu não, quando eu ouvi, né? Porque eu tinha 9 anos quando saiu, né? Não era tão ligado assim essas coisas. Mas o que eu fiquei me perguntando mais não foi sobre o fato dele gostar de Meninos e Meninas. Foi sobre por que ele tá falando do Santos. Então. Eu gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco, gosto de São Sebastião e eu gosto de Meninos e Meninas. E aí, esses dias eu vi uma entrevista com o Gabriel Leone, e ele falou a mesma coisa. Cara, o Gabriel Leone é o melhor Eduardo que eles podiam ter escolhido pro filme. Porque escolheram um cara que é fãzaço de Legião e que tava se realizando fazendo aquele papel, que se entregou totalmente, cara. Isso é muito legal, né, cara? Eu virei tão fã desse moleque, sabe? Que eu falei, cara, ainda bem que escolheram ele. Uhum. Sabe, agora não vai existir outro Eduardo. Não tem como as pessoas aqui, né? não pensarem nele depois de assistir esse filme, né? E aí, por muito, 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 muito tempo da minha vida, a minha canção preferida foi Quase Sem Querer. Depois parou de ser. Uhum. A canção preferida até da Legião mesmo, né? Que já tem uma coisinha aqui um pouco mais acústica, né? Tem muito violão nessa música. Uma letra mais calma, ele não grita como ele grita no Daniel com os Leões. Ele canta muito calmo, né, parece. Sim. Essa tem refrão, mas tem uma letra enorme e o refrão ele só fala 2 vezes. Né? E pode falar o que quiser. Pode falar que o Dado nunca aprendeu a tocar direito. Pode falar que o Bonfá não fazia muitas variações na bateria. Mas se você falar que o Renato Russo não era um grande cantor... Aí você tá alucinando. Tá alucinando mesmo. Não tem a melhor maneira de definir isso. Ele canta pra caramba, velho. Sabe? Ele faz tudo. Ele tem tudo que um grande cantor tem. É invejável, cara, a voz dele. Ele tem um timbre de voz muito único. Esse grave, né, cara? É muito único, porém que muita gente tenta imitar. Eu sou um deles, sabe? Com certeza. Mas, porra, mas o seu timbre é bem diferente do dele. Mas às vezes eu tô cantando com o fone no ouvido, eu acho que eu tô cantando igual a ele. Porque uma coisa que eu me orgulhei também é que eu nasci com o timbre parecido com o dele. Uhum. Eu não tenho a técnica que ele acabou desenvolvendo sem querer, porque o Renato Russo nunca estudou música, né? Ele só tocava e cantava, né? Então ele tem essa coisa muito natural. Eu não canto bem do jeito que ele canta, mas o meu timbre é muito parecido, mesmo, com o dele. Modéstia à parte, assim, eu acho que o meu timbre é parecido muito com o do Ed Vedder. Quando eu canto, mas assim, isso é meio que achismo meu mesmo. Eu gosto muito de cantar perdendo e acabo me envolvendo muito com a música. Ah, não, isso não é achismo meu não, porque eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida. Uhum. O meu não, o meu... Mas o que eu fico irritado é com gente que monta banda, assim, montava, tinha muita coisa nos anos 90 e tentava ficar imitando o Renato Russo. Uhum. Meu, canta com a sua voz, velho. Mesmo que você tenha um timbre parecido, a sua voz é sua. Porque daí não fica artificial, né? Exato. Nossa, tinha cada banda, Cogumelo Plutão. Nossa, como eu odiava aquela banda. Porque o cara ainda saiu espalhando aí que ele teve um affair com o Renato Russo. Mas ninguém nunca confirmou isso, o Renato Russo já tinha morrido. Ele não podia confirmar. Falar depois que o cara morreu... E tipo, querer se promover com isso, sabe? Acho uma palhaçada. Agora, uma música que me fisgou muito nesse disco foi Acrylic on Canvas. Cara, eu amo essa música. Eu acho que ela é a minha favorita do disco. E a música, ela é diferentona, né, cara? Ela é diferentona, ela é uma música muito única aí na discografia toda da Legião. E o Renato Russo tá cantando mais grave do que nunca, né? Essa saudade, então... Essa música, ela tem uma sonoridade muito grave. Porque a guitarra, ela entra só com alguns arranjos. E o que predomina na melodia é o contrabaixo, o tempo inteiro. Ele não faz muitas variações, mas ele é predominante na melodia o tempo inteiro.
Então, eu gosto muito da sonoridade mais grave. Sim, e... Cara, é foda, porque a gente vai ter que ficar se repetindo. Uhum. Mas que letra! Incrível. Que incrível, coisa genial. incrível. Como é que o maluco sentou a bunda lá na cadeira e saiu isso, velho? Não Cara, dá- eu juro, eu tenho inveja dessa letra. Esse é o tipo de letra, porque tem algumas músicas que eu penso assim, cara, queria ter escrito. Uhum. Eu queria ter feito essa música. Essa é uma delas. Eu fico besta, cara. Nossa, o Renato Russo é foda demais. Cara, sensacional, não tem jeito. E aí depois dessa vem o que eu não tenho, a minha percepção é um pouco nublada, sabe? Mas eu acho que Eduardo e Mônica é a música mais famosa desse disco junto com o Tempo Perdido. Sim. Porque quando eu falo famosa, é tipo, a pessoa nem sabe direito o que é Legião, mas já ouviu. É. Sabe? Eu acho que são as duas, né? E Eduardo e Mônica é junto com Índios a letra que o Renato Russo reclamava pra caramba de cantar, porque ele faz essa estrutura de repetições, né? E não dá nem pra você considerar que o refrão dessa música ajude muito, porque o refrão ele é a primeira coisa que ele canta e a última. É. Então a letra vai inteira, sabe? E é fácil demais, velho, de confundir. Cara, eu já ouvi essa música, sei lá, muitas vezes. Eu tava ouvindo o disco de novo, né, pra refrescar a memória pra gente falar sobre ele. Cara, eu errava toda vez, cara. Alguma das estrofes eu errava. Eu não erro tanto, não. Mas, bom, acho que tem um motivo pra isso. Mas cara, pra mim, vocês me perdoem se vocês não compartilham da minha opinião, mas essa é a maior história de amor da música brasileira. Olha, eu acho que não consigo pensar em outra, sabe? E aí, cara, eu tenho um livro que tem 20 contos e todos esses contos são baseados em canções da Legião. Cada conto, uma canção por autores todos diferentes. Cara, tem o conto do Eduardo e Mônica. Eu li esse conto. Quando eu comprei o livro, isso deve fazer aí pelo menos uns 15 anos. E eu nunca mais reli. Porque quando eu li esse conto, cara, eu chorava tanto. Mas eu chorava tanto. Eu tava chorando que nem a criança. Porque esse conto conta a continuação. Nossa, que horrível isso. Mas é isso. O conto conta a continuação da história do Eduardo e Mônica, e eles se separam. Nossa, o conto é a história da separação. Que tristeza. E não é questão de você acreditar que todo amor é pra sempre. Não, mas o deles tem que ser, velho. É aquela história, ela tem que acabar aqui, não pode, cara. Esse é o amor idealizado, né? E é isso que a gente quer. Eduardo e Mônica é tão bonito por causa disso, porque a gente precisa dessa coisa fofa também. Sabe? O filme Eduardo e Mônica, ele é uma comédia romântica. Sabe? E ele é muito bom por causa disso. Porque houve vários roteiros do Eduardo e Mônica, do filme. E em um deles era um dramão. Acho que não ia casar, cara. Não, De jeito nenhum. Não ia encaixar. E aí eles resolveram. O filme tem os momentos de drama, porque toda comédia romântica tem, né? Óbvio. Mas ele funciona muito bem. Assim, a letra do Renato Russo é muito leve. Sabe? É uma letra gostosa. Então, sabe, dramatizar demais, né, é complicado também. Então eles acertaram muito bem nessa mudança de roteiro, viu? Vou falar. Bom, depois vem Central do Brasil, que é uma instrumental. E eu acho bem inútil a Legião fazer instrumental, né? Então nem precisa comentar. Mas depois vem Tempo Perdido. Que é um hino. Cara, quem não conhece esse riffzinho de introdução? Eu acho que não tem ninguém que não conheça. Cara, você ouviu músicas, sei lá, qualquer lugar. Cara, essa música, ela é tão hino, ela transcende tanto, cara, que eu já vi gente do pagode fazendo versão dessa música. Tem uma versão dela cantada, acho que pelo Seu Jorge e Alexandre Pires. Cara, embora não tenha nada a ver, deve ter versão dessa música tocando carnaval. Deve ter. Sabe? E tem um documentário. Cara, esse é o programa com mais informações que a gente já fez na história desse canal. Tem um documentário chamado Rock Brasília, que, embora conte a história de todo o rock de Brasília, vai chegar um momento em que ele fala só sobre a Legião.
Porque é um momento que o capital tinha se esfacelado, que a plebe rude não existia mais, e que a única banda grande de Brasília era a Legião, e a Legião nem fazia show direito, porque o Renato Russo já estava doente. E o documentário vai terminar com a morte do Renato Russo. Nossa, cara. E aí eu já tava sofrendo e eu assisti esse documentário no cinema. A hora que termina o documentário, começa a tocar Tempo Perdido. Gente Cara, do céu, mas eu tava me debulhando É uma facada no peito, de né? não conseguir levantar pra sair do cinema. A pessoa que fez isso, ela é muito cruel, sabe? Coração maldita. Só que, tipo, encaixou perfeitamente, Sim. né? E, cara, essa música fala sobre juventude. E, na boa, cara, é a música que todo jovem tem que ouvir, sabe? Porque acho que nenhuma música na história do Brasil traduziu tanto e de maneira tão poética o que é a juventude, sabe? E essa é a última música do lado A do disco, né? E aí depois é uma porrada, né? Metrópole, Kevin. Cara, muito punk, né, cara? É muito punk e ela tá num momento bacana ali, porque virou, você precisa se libertar um pouco essa coisa angustiante que é Tempo Perdido, né? E aí você já tá berrando, né? É o Renato Russo voltando ali pra o Renato do Aborto Elétrico, embora a música não seja da época do Aborto Elétrico, ela é nova mesmo, né? E se eu fosse organizar esse disco, eu ia acabar colocando música urbana depois dela, né? Mas não vem. O que vem é Planos Embaixo do Aquário, né? Que o Renato Russo tá cantando de um jeito muito diferentão, né? Ela tem uma... Sei lá como é que ele toca essa guitarra, parece que ele tá tocando a guitarra de baixo pra cima, sabe? Mas deve ser algum pedal ou alguma coisa que faça esse efeito, ou ele realmente tá tocando de baixo pra cima. Porque que não é o comum, né? Não. Normalmente é de cima pra baixo, a paletada. Mas ela tem uma letra mais simples do que as outras. E se a gente falou de várias músicas que não tem refrão, essa aqui ela quase só tem refrão, né? E o refrão só tem uma frase que não deixa a guerra começar. Eu lembro que essa música eu não conhecia quando eu comprei o disco, eu achei ela muito estranha, né? Mas eu já conhecia a Música Urbana 2, que é meio que um bluesão, né? Então a gente teve um punk rock, uma música tendendo pro punk, mas um pouco mais experimental, e um blues aqui, com o Renato Russo fazendo a voz mais grave do disco inteiro. Né? Muito com uma letra, cara, que basicamente é imagética. Né? Eu sempre falo que pro poeta ser um bom poeta, ele precisa, primeiro, ter um baita vocabulário, saber construir metáforas, saber dominar o ritmo do poema e saber criar imagens. Renato Russo é o maior poeta da história do rock brasileiro, velho. Tranquilamente. Claro que alguém vai reclamar, e o Raul Seixas? Pô, velho. Tá de sacanagem, né? Eu acho, sabe? Raul Seixas é extremamente importante, eu não nego isso, pelo amor de Deus. Mas poeta... Aí já forçou, né? Pô, mas a gente já falou isso num vídeo aqui do canal. Tem gente que chama Chorão de poeta, né? Pois é. A gente pode arrumar briga nessa. Mas poeta mesmo, do rock, não tem como comparar Renato Russo e Cazuza. Eu ia falar assim, o único que pode chegar perto dessa comparação é o Cazuza. Mas o Renato Russo, ele tinha muito mais conhecimento do que o Cazuza para poder efetivamente chamá-lo de poeta. Mas ele também... Nossa senhora, me enrolei todo, gente, me perdoe. Ele... Até deu uma porrada aqui no microfone. Empolguei. Ele falava que o Cazuza era poeta. Tem um show da Legião que o Renato fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, alguns dizem que eu sou poeta, e que não sei o quê, e ele vai falar do Cazuza, e ele é poeta, sabe, alguma coisa assim. Ele realmente considerava o Cazuza um poeta. Agora, cara, André Doria. Cara, essa música ficou na minha cabeça a semana inteira, cara. Eu amo essa música como eu amo poucas coisas na minha vida. E eu juro que eu tô com vontade de chorar. Essa música, eu não preciso falar, né? Que é a favorita. Não preciso. Cara,
eu acho, ela não foi a minha favorita quando eu comprei o disco pela primeira vez, foi quase sem querer, mas eu não consigo descrever como essa música me toca. Sabe? É um negócio absurdo. É muito pessoal, né, cara? É muito. E não é por um motivo específico. Não é porque essa música me lembra um momento da minha vida, nem nada disso, não é. Mas o jeito que ele constrói. E André Doria é só o nome de um navio, que nem ele sabe muito direito por que ele deu esse nome. Mas é tudo, cara. É essa sonoridade dessa música que pra mim é muito especial. Essa guitarra no começo, pra mim, é única no disco. E o Renato Russo tá cantando de um jeito que pra mim é tão bonito. É tão suave. E ele tá falando de um jeito tão pesado. Sabe? É quase fúnebre, né? É quase fúnebre. Ele não força a voz em nenhum momento. Ele tá cantando super baixo. Ele faz um crescendo, mas sem forçar. E... nossa, parece que a música entra em mim, que toma conta da minha alma, sabe? Nossa, cara, essa música acaba comigo. Essa música, cara, eu tenho... eu tinha uma dificuldade de entender ela, e eu tenho até agora. Porque, assim, eu às vezes eu paro e penso assim, eu acho que não dei a devida atenção pra letra da música. Só que eu fui procurar a letra da música e continuei meio não entendendo muito. Mas o que tens é só teu, ele fala comigo assim que ele me arrepia inteiro, cara. E eu acho o refrão final muito, muito forte, cara. Tipo, nada mais a me ferir, sabe? O refrão final não, né? Não tem refrão. A parte final. A parte final da música, sabe? Nada mais pode ferir. Nossa, é muito forte, cara. Essa nada música mais vai te ferir. Vai te ferir. É que eu me confundi todo aqui, calma. Cara, gente. O Renato Russo uma vez falou numa entrevista que ele achava assim que fazer música popular era muito difícil porque você construía frases curtas, fazia rimas pobres e ainda assim tinha que fazer algo que emocionasse as pessoas. Meu, eu não entendo muito bem, porque ele fala que isso é muito difícil, mas parece que ele faz isso com uma facilidade tão grande, sabe? Nossa, cara, eu não consigo. Eu acho que quase sem querer, Tempo Perdido e Andréa Doria. Em um disco só, meu, é um disco que fica até perigoso, sabe? Porque é muita emoção, é muita coisa, cara. E sim, continua sendo música popular. Sabe, as pessoas confundem muito música popular com coisa mal feita. E não, a música popular pode ser muito boa. Assim como tem música que não é tão popular assim, que o povo não conhece e que é ruim, sabe? Uhum. Uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe? O povo pensa muito, se isso faz sucesso deve ser ruim, todo mundo ouve. Não, de forma nenhuma. Bom, mas depois vem Fábrica. Fábrica é uma música que ela é mais lenta, um pouco. Tipo, tirando esse começo que tem um riffzinho. Não, eu tô confundindo música. Eu acho que você tá esquisito. Eu tô pensando aqui, falando, aonde que ele vai chegar? Não, eu tô me confundindo. É porque eu acho a temática da letra muito... eu ia falar muito punk. Mas é? É que, eu ia falar assim, não é que é lento, mas a sonoridade não é o que o punk rock seria, igual o Metrópole. É porque ele canta de uma forma que ele alongue as frases, que ele alongue as sílabas até, né? Mas o instrumental não é lento, né? Essa música é a música mais punk do disco depois de Metrópole. É uma letra muito séria, porque fala sobre uma questão social, mas não é, nesse sentido, a letra mais séria do disco. Porque a letra mais séria do disco é Índios. E agora eu vou falar uma coisa, protesto aqui, se Renato Russo estivesse vivo, ele ia ficar muito bravo, porque eu nunca ouvi esse disco no Spotify. Eu não ouço Legião no Spotify. Eu ouço nos meus discos, nos meus CDs. Índios tem aspas no título. Por quê, né, cara? Não, o nome tem aspas no título. O nome que o Renato Russo deu. Ah, tá.
E no Spotify não Não tem. tem, não tá. Tô olhando aqui, não tem. Eu imagino o Renato Russo lá, quando o disco saiu, ele falar: olha, tem que ter aspas aí. Eu quero essas aspas aí, porque se tem é porque ele mandou. Então, você vai ver Índios no encarte do 2, porque não tem na capa não tem o nome das músicas. Uhum. Na capa do 2, é na frente Legião Urbana em vermelho e 2 em relevo, e atrás tem o nome dos 4. E aí você só vai ver o nome das músicas nas letras que estão no encarte. Índios está entre aspas, e na capa do Música para Acampamentos está entre aspas, justamente porque ele está fazendo uma crítica a toda a questão indígena no Brasil, né? E quem é que é chamado de índio? Tem que ter aspas, e no Spotify tô vendo aqui que tá sem aspas. E eu sempre defendi minha vida inteira respeitar aquilo que o autor escreveu. Sim. O texto tem que estar de acordo com o que o autor quis, porque o texto é dele. O texto não é seu que está reproduzindo. Tá? O texto é dele. Então, se ele quis isso, tem um significado. Renato Russo era extremamente inteligente e colocou aspas no título por um motivo. Por essa questão irônica, crítica que ele coloca. Sim. Né? E as pessoas entendem errado a letra dessa música, porque por causa desse refrão, eles pensam que tá falando de amor, tá falando sobre... Não, essa música é política. Quando saiu Que País é Esse, o disco, ele fala que o Que País é Esse, a música foi composta em 78 e que Índios foi composta em 86. E que são duas músicas, está no encarte, são duas músicas que falam sobre o mesmo tema, que poderiam ser até a mesma música. Só que no Que País é Esse é mais pancão ali, então ele é mais direto, né? Muito mais explícito. E aqui é mais metafórico, é uma letra mais difícil, mas é sobre o mesmo tema, sabe? Ele tá falando sobre o Brasil, ele tá falando sobre a exploração. Então, vamos entender do jeito que ele falou, sabe? Quando ele vai falar de índios, usar a palavra índios ali mais nesse final, ele tá fazendo uma crítica ferrada a toda a colonização do Brasil. Sim. É isso que o Renato Russo era. Então, cara, eu entendo que tem a gente que não gosta de Legião, porque as músicas da Legião, em sua maioria, são tristes. E tem gente que não gosta de sentir esse tipo de coisa quando tá ouvindo música. Entendo perfeitamente. Entendo as críticas que as pessoas fazem em relação à técnica, ao instrumental da Legião. Entendo tudo isso. Mas, mesmo assim, Legião continua sendo uma grande banda. E não só porque é a maior banda dos anos 80, que tanta gente ouvia e tudo mais, mas porque é uma banda que trouxe muitas coisas para a música brasileira, para além desse messianismo do Renato Russo, Sim. sabe? Que as pessoas criaram sobre ele. E que, no fundo, ele gostava um pouco também, né? Ele tinha os seus momentos ali, vários momentos tem no show do Metropolitan, né? No show do Metropolitan, ele fala assim: me amem. Eu adoro ser idolatrado de uma maneira irônica, mas confundindo de verdade, né? Galera, esse programa ficou bem longo, é o programa mais longo que a gente já fez, mas é Legião, não tinha como ser diferente. Pega o disco e, como o Renato Russo mesmo dizia, ouça no volume máximo. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.